Então, este homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, o que é esta rocha? Qual é o significado, a simbologia da rocha? É a própria palavra de Deus. É isto aqui que Cristo está afirmando. A palavra de Deus, ela é a rocha que fundamenta a vida do cristão. Ela é o direcionamento. Foi o que nós vimos semana passada em Salmo 119 e 105, que eu pedi para que estivéssemos, inclusive, buscando a referência porque era importante. Perceba que a palavra de Deus, ela é o norteamento, foi o exemplo que eu falei. Você pode estar em um carro muito escuro, em uma situação muito difícil, com muitas encruzilhadas, com muito obstáculo, mas se você estiver no farol do seu carro, a palavra de Deus estando lhe iluminando, sendo o seu mapa, você pode ir de olhos fechados que você não vai cair. É essa a condição de vida que um cristão deve ter diante da palavra de Deus. Mas, infelizmente, isso que parece óbvio e que por tantas vezes eu falo que o óbvio precisa ser dito, isso daqui não é óbvio na vida de muitos cristãos. Infelizmente não é. Se você quer ver um dos principais motivos de queda de muitas pessoas que estavam iniciando a sua jornada na fé, que começaram bem, que estudavam, que leram, que iam para a igreja, um dos principais motivos que fizeram com que essas pessoas recuassem, esfriassem na fé, foi primeiro, mas não de uma maneira sequenciada, não como se fosse uma ordem, mas um desses motivos, falta de entendimento das Escrituras, porque infelizmente existem muitas pessoas que leem, mas que não conseguem compreender por uma série de fatores, inclusive fatores cognitivos também, falta de ritmo de leitura, falta de prática de leitura, falta de hábito, apesar de que também eu preciso citar que a Bíblia é um dos maiores instrumentos de alfabetização da história da humanidade, se não o maior, porque existem muitas pessoas que começaram a ler e a dominar os mecanismos básicos de escrita e interpretação através da palavra de Deus, porque você pode observar que a palavra de Deus é muito difícil você pegar um versículo que ele vai ser isolado, que ele não vai ter uma referência, que ele não vai ter um contexto, que ele não vai ser citado lá na frente ou se ele já não foi citado lá atrás. O que é que isso estimula? Isso estimula sempre uma comparação, sempre uma análise, sempre uma síntese, sempre uma formulação de ideias, uma conclusão de ideias. E por que isso é importante? Porque isso vai desenvolver o seu processo cognitivo. Então, muitas pessoas, infelizmente, elas não compreendem a Bíblia por fatores circunstanciais de sua própria vida, e isso deve ser aplicado, isso deve ser trazido. Segundo ponto, muitas vezes essas pessoas, elas estão em igrejas que ou não valorizam a palavra de Deus, ou não são fundamentadas na palavra de Deus. Ah, Mateus, mas como nós poderemos saber se uma igreja é fundamentada na palavra de Deus ou não? Porque a maioria das igrejas que eu já fui, pelo menos nós lemos um versículo ou o pastor prega sobre um determinado texto. Perceba, meus amigos, se a sua igreja ela possui doutrinas, ela possui construções de símbolos de fé, se ela possui ali uma teologia baseada, fundamentada, desenvolvida, construída unicamente na palavra de Deus. Por que é importante falar isso? Porque a palavra de Deus é a revelação ali onde nós temos maior acesso, e não somente maior acesso, mas maior garantia de integridade. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sou uma pessoa, inclusive nós também como cristãos da Igreja Presbiteriana, não somos estimulados a negar que Deus ele pode falar com você através dos instrumentos que ele bem entender, da forma como ele bem entender. Nós não somos estimulados a estar buscando isso dia após dia, toda hora uma revelação diferente, toda hora uma profecia diferente. Mas nós também não negamos que Cristo, que Deus ele pode fazer isso
da maneira como ele bem entender. Entretanto, fazendo ou não isso, nós já temos um livro desse que é garantido que é verdadeiro e que foi escrito e inspirado pelo próprio Deus. Então, por isso que uma igreja, ela precisa ser fundamentada nessa palavra, porque esta palavra aqui é totalmente garantida, totalmente íntegra, totalmente certificada de que houve inspiração e houve uma formulação que transcende o entendimento, ou melhor dizendo, transcende a capacidade humana e nem o homem mais sábio deste mundo conseguiria formular com tanta profundidade e densidade que nós encontramos na Bíblia.